Oi pessoal, hoje eu venho trazer a receita desse pão de batata inglesa, bem fofinho, fácil, com poucos ingredientes e o melhor de tudo é que ele é feito sem sovar. Aqui no liquidificador eu adiciono um ovo, 120 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de chá de sal, 2 colheres de sopa, que pode ser margarina ou manteiga, e deu em torno de 50 gramas. Agora eu adiciono 2 xícaras de batata cozida e cortada assim em pedaços, porque vai ser mais fácil de medir na xícara. A xícara que eu sempre uso é a de 240 ml e em gramas aqui deu 240 gramas de batata cozida. O ideal é que não ultrapasse esse peso de 240 gramas, que é para a massa não ficar pesada. E uma dica também é quando a batata atingir o ponto do cozimento, você retirar da água para não encharcar. Em seguida, eu vou liquidificar bem por mais ou menos 4 minutos, ou até que a batata esteja totalmente dissolvida e vire uma mistura bem homogênea. Em seguida, eu adiciono essa mistura em um recipiente e, como estamos vendo, fica uma mistura bem homogênea. E coloco em seguida 10 gramas de fermento biológico seco, o fermento para pão, que vocês vão encontrar em todos os mercados, esse sachê aqui de 10 gramas. Adiciono e misturo até dissolver totalmente aqui esse fermento na receita. Com o fermento dissolvido, eu venho agora com 3 xícaras de farinha de trigo. A xícara sempre de 240 ml e em gramas aqui as 3 xícaras deu 420 gramas de farinha de trigo. E eu vou colocando uma xícara por vez e misturando porque vai ser mais fácil. Misturei a primeira xícara, agora eu adiciono a segunda xícara de farinha de trigo e dessa vez eu vou começar misturando com a colher porque a partir de agora já começa ficando um pouco pesada a massa. Misturei a segunda xícara e eu vejo que a massa está um pouquinho mole, então eu vou adicionar a terceira xícara de farinha de trigo. E vou continuar mexendo até incorporar esse trigo aqui totalmente na massa. Se você sentir que vai ficar pesado para misturar com a colher, você pode ir misturando com a mão. Não é para sovar, é só até incorporar todo esse trigo aqui na massa. E aqui, pessoal, a massa chegou no ponto correto. Ela fica uma massa lisa, tá vendo? Com o trigo totalmente incorporado, mas ela fica uma massa um pouco grudenta. Ela gruda um pouco no fundo do recipiente e também gruda um pouquinho nas mãos e fica uma massa um pouco mole, tá vendo? Não pode ficar uma massa muito seca desgrudando das mãos, porque esse pão aqui ele não precisa sovar. Então a massa tem que ficar nessa textura aqui. Pode ter uma variação aqui na massa, dependendo de como você vai colocar as quantidades em xícaras se você não colocar pesando. E também o tamanho do ovo pode influenciar. Mas se ficar um pouquinho mole, vai adicionando um pouco de trigo até chegar nessa consistência. E se ficar um pouquinho dura, coloca um pouquinho de manteiga ou de leite e mistura até atingir essa consistência aqui. Agora eu vou cobrir com um plástico filme, que você pode cobrir também até com um pano. E vamos deixar essa massa descansar de 40 minutos a 1 hora até que ela dobre de tamanho. Esse tempo pode variar de acordo com o clima que esteja fazendo. Quanto mais quente estiver, mais rápido a massa vai crescer. Minha massa já cresceu e para ela atingir esse ponto aqui levou em torno de 45 minutos. E a gente vê que ela está bem leve e bem macia. Agora eu retiro aqui do recipiente e vou dividir essa massa em 12 bolinhas do mesmo tamanho, 12 pedaços iguais. E para modelar, é só você pegar o pedaço da massa, coloca a mão por cima, não precisa apertar, gente. Deixa a bolinha solta e vai fazendo esse movimento girando. Fez a bolinha, coloca em uma forma untada com um pouquinho de óleo para não grudar quando estiver assando e continua modelando as outras partes que você cortou. E é sempre fazendo isso, gente. Deixa a mão por cima sem apertar, deixa a bolinha solta e vai girando. Coloca na forma, deixando um espaço entre eles, porque esse pão vai crescer mais um pouco. Aqui eu acabei de modelar tudo, vou cobrir novamente e vou deixar essa massa descansar por mais ou menos 30 minutos ou até que dobre de tamanho, que é para o pão ficar bem fofinho.
E depois de 30 minutos, olha só como os nossos pães cresceram, pessoal. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por no máximo 40 minutos. E aqui é onde está o segredo do pão, o tempo de assar. Quanto mais você passar desse tempo, ao invés do pão ficar fofinho, ele pode ficar um pouco ressecado, tá? Então deixa aí no máximo 40 minutos. E só lembrando que o forno precisa estar bem aquecido uns 10 minutos antes de você colocar o pão dentro, tá bom? E assim que eu retirei o pão do forno, com ele ainda quente, eu passei um pouquinho de manteiga por cima, porque isso vai dar um brilho bem bonito no pão. E olha só como eles ficam bem bonitos, pessoal, bem dourados, um pão super fácil de fazer, com poucos ingredientes, não dá trabalho nenhum porque não precisa sovar, e olha só a textura que ele fica, bem fofinho, leve e muito macio. E se você gostou da receita, aperta o botão de curtir, deixa um joinha que vai me ajudar muito, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative também o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!